O Novo Ateu. Texto do reverendo Ricardo Barbosa de Souza. Hoje, o ateu não é mais aquele que não crê, mas aquele que não encontra relevância para Deus na sua rotina. O novo ateísmo não precisa negar a fé, apenas cria substitutos para ela. Mantém o crente na igreja mais longe do seu Salvador. Sabemos que existem vários tipos de ateus. Existem aqueles que não creem em Deus por não encontrarem respostas para os grandes dilemas da humanidade, como violência, miséria e sofrimento. Não conseguem relacionar um Deus de amor com o sofrimento humano. Outros não creem porque não encontram uma razão lógica e racional que explique os mistérios da fé, como a criação do mundo, o dilúvio, o nascimento virginal, a ressurreição, céu, inferno e etc. Diante desses temas tão complexos que requerem fé no Deus pessoal, Criador e Redentor, muitos não conseguem crer naquilo que lhes parecem racionalmente absurdo. Os dois tipos de ateus já mencionados são inofensivos. Na verdade, são pessoas que buscam respostas, são honestos e não aceitam qualquer argumento barato como justificativa para as suas grandes dúvidas. São sinceros e lutam contra uma incredulidade que os consome, uma falta de fé que nunca encontra resposta para os grandes mistérios da vida e de Deus. No entanto, há um outro tipo de ateu, mais dissimulado, que cresce entre nós, que crê em Deus e não apresenta nenhuma dúvida quanto aos mistérios da fé, nem em relação aos grandes temas existenciais. Ele vai à igreja, canta, ora e chega até a contribuir. É religioso e gosta de conversar sobre os temas da religião. Contudo, a relevância de Cristo, sua morte e ressurreição para a vida e a devoção pessoal é praticamente nula. São ateus crédulos. O ateu moderno não é mais somente aquele que não crê, mas aquele para quem Deus não é relevante. Este é um novo quadro que começa a ser pintado nas igrejas cristãs. Saem de cena os grandes heróis e mártires da fé do passado e entram os apáticos e acomodados cristãos modernos. Aqueles cristãos que entregam suas vidas à causa do Evangelho, que deixaram-se consumir de paixão e zelo pela Igreja de Cristo, que viveram com integridade e honraram o chamado e a vocação que receberam do Senhor, que sofreram e morreram por causa de sua fé, convicções e amor a Cristo, estes fazem parte de uma lembrança remota que às vezes chega a nos inspirar. Os cristãos modernos creem como os outros creram, mas não se entregam como se entregaram. Partilham das mesmas convicções, recitam os mesmos credos, frequentam as mesmas igrejas, cantam os mesmos hinos e leem a mesma Bíblia, mas o efeito é tragicamente diferente. É raro hoje encontrar alguém em cujo coração arde o desejo de ver um amigo, parente, colega de trabalho ou escola convertendo-se a Cristo e sendo salvo da condenação eterna. Os desejos, quando muito, se limitam a visitar uma igreja, buscar uma bênção, receber uma oração, mas a conversão a Cristo, o discipulado com todas as suas implicações, são coisas que não nos atraem mais. Os anseios pela volta de Cristo, o desejo de nos encontrarmos com Ele e ver restaurada a justiça e a ordem da criação ficaram para trás. Somente alguns saudosos dos velhos tempos lembram-se ainda dos hinos que enchiam de esperança o coração dos que aguardavam a manifestação do reino. A preocupação com a moral e a ética, com um bom testemunho, com a vida santa e reta, não nos perturba mais. Somos modernos, aprendemos a respeitar o espaço dos outros. O cuidado com os irmãos, o zelo para
para que andem nos caminhos do Senhor. As exortações, as repreensões e correções não fazem parte do elenco das nossas preocupações. Afinal, cada um é grande e sabe o que faz. Enfim, somos ateus modernos, o pior tipo de ateu que já apareceu. Citamos com convicção o credo apostólico, mas o que cremos não tem nenhuma relevância com a forma como vivemos. A pessoa de Cristo para muitos é apenas mais uma grife religiosa, não uma pessoa que nos chama para segui-lo. O ateísmo moderno se caracteriza pela irrelevância da fé, das convicções, do significado da igreja e da comunhão dos santos. A irrelevância de Deus para a vida moderna é intensificada pela cultura tecnocrática. Temos técnica para tudo, para ter um matrimônio perfeito, para criar filhos felizes e obedientes, para obter plena satisfação sexual no casamento, passos para uma oração eficaz, como conseguir a plenitude do Espírito Santo e muitos outros como fazer que entopem as prateleiras das livrarias e os cardápios dos congressos. A sociedade moderna vem criando os métodos e as técnicas que reduzem nossa necessidade de Deus, a dependência dele e a relevância da comunhão com ele. Chamamos uma boa música de adoração, um convívio agradável de comunhão, uma moral sadia de santificação, uma assiduidade nos programas da igreja de compromisso com o reino de Deus. As técnicas não apenas criaram atalhos para os caminhos complexos da vida, como procuram também inverter os polos de atenção e dependência. Tornamo-nos mais dependentes de nós do que de Deus. Acreditamos mais na eficiência do que na graça. Buscamos mais a competência do que a unção. Cremos mais na propaganda do que no poder do Evangelho. Temos ouvido falar de igrejas que são orientadas por profissionais de planejamento estratégico. Estudam o perfil da comunidade, planejam seu desenvolvimento, arquitetam seu crescimento e, de repente, descobrem que funcionam, crescem, são eficientes e não dependem de Deus para nada do que foi planejado. Com ou sem oração, a igreja vai crescer, vai funcionar. Deus tornou-se irrelevante. Tornamo-nos ateus crentes. A minha preocupação não é simplesmente criticar o mundo religioso abstrato, superficial e impessoal que criamos, ou criticar a tecnologia moderna que, sem dúvida, pode e tem nos ajudado. A minha preocupação é com um coração cada vez mais distante e mais abstrato, mais centralizado naquilo que não é Deus, mais dependente das propagandas e estímulos religiosos, mais interessado no consumo espiritual do que numa relação pessoal com Deus. Como disse, o ateu hoje não é mais aquele que não crê, mas é aquele que não encontra relevância para Deus na sua rotina, não precisa da comunhão dele para a vida. A sutileza do novo ateísmo é que ele não precisa negar a fé, apenas cria substitutos para ela. Mantém o crente na igreja, mais longe do seu Salvador. Este ateu está muito mais presente entre nós do que imaginamos.